Só um segundo para a gente poder compartilhar aqui. O Sandro também me pediu um minutinho antes de nós podermos começar a nossa fala de hoje. Tá ok? Vamos lá. Boa noite, meus queridos irmãos. Com muita paz, com muito amor, com muita luz, que eu agradeço o convite de hoje aí dos nossos amigos do Rio Grande do Sul, da cidade de Nova Prata. Hoje falaremos um tema de uma forma diferente de olhar pela caridade, né? Vamos tentar abordar aí a caridade no lar. O que seria a caridade no lar para nós? De que forma que a gente pode praticá-la? Então, para que a gente tenha uma noite prazerosa, uma noite de muito proveito das situações pelo qual nós vamos expor aqui, convido a todos vocês a se unir junto a mim, através do pensamento, através das nossas preces, das nossas vibrações, para que essa noite nos traga um acolhimento, uma transformação, uma renovação, sempre à luz da doutrina que engloba o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, que nós possamos, através dessas elucidações, buscar cada vez mais nos transformar, nos renovar, nos modificar, sermos cada dia seres melhores, não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso convívio, dentro do nosso próprio lar. Que Jesus abençoe a todos vocês. E hoje, então, como já havia dito, nós falaremos da caridade com esse formato um pouco diferente, né, do que a gente tem aquele conceito da doação material, a doação de cestas básicas, porém num local sem a fantasia do espírita, né, que nós sempre temos o costume de vestir ao entrar dentro das nossas casas espíritas. Então a gente vai ver hoje a caridade dentro do nosso lar, não do nosso lar do plano espiritual, mas da nossa casa. A caridade no nosso dia a dia, onde estou eu, apenas eu e aqueles que fazem parte da minha família, fazem parte daquele grupo pelo qual eu estou inserido. O conceito de caridade, da palavra caridade, através do nosso dicionário, né, é o ato pelo qual eu beneficio ao próximo, que se beneficia alguém. Então, de que forma que nós vamos poder beneficiar esse próximo que mora dentro do meu lar? E tenho certeza que não é doando roupa usada, nem cesta básica para essas pessoas. Vocês devem concordar comigo, né? Então, a caridade dentro do nosso lar, ela não vai se resumir e também realizar as obrigações domésticas. Eu lavar a louça dentro da minha casa não é uma caridade, e sim uma obrigação, assim, uma afinidade recíproca com as pessoas que convivem comigo. E nada mais justo de eu auxiliar dentro de serviços domésticos, pois eles também me beneficiam, né? Fazem parte da minha necessidade. Mas enfim, hoje eu vou basear essa palestra em duas obras, né? Vou usar o livro Sinal Verde, de André Luiz, e vou usar também Boa Nova das Virtudes, da Vilma, nossa querida irmã, para a gente ter uma junção aí desses pensamentos, do que nós vamos falar então. No prefácio dessa obra aqui do Sinal Verde, o Emmanuel já vai tratar como esse livro, né, como um formulário de receitas preventivas para a nossa saúde interior. E ele ainda usa um termo que eu achei bem legal, né, bem atual também, uma vacinação espiritual. E a vacinação espiritual, para que nós tenhamos conhecimento, ela não é colocar o braço para fora da janela e esperar que o Dr. Bezerra e toda a sua turma, né, venha até nós e nos vacinar. Então, o nome dessa obra também, que eu achei interessante, Sinal Verde, que André Luiz usou, ele se inspirou no código de trânsito, né, nas leis de trânsito. Então, como se esse aqui fosse um código de conduta moral, né, um código de trânsito moral para o nosso espírito. E do capítulo 4 até o capítulo 8, ele vai nos aconselhar dentro dessas dificuldades domésticas pelo qual a gente pode passar aí no dia a dia.
um trecho, assim, logo no começo desse livro que me despertou, assim, um pensamento do que nós precisamos ter a caridade no lar, quando o mentor fala que a bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Então, no livro Boa Nova das Virtudes, a nossa querida amiga e mentora Vilma, ela vai trabalhar o capítulo da bondade dizendo que a bondade é um sentimento de auxílio ao próximo. A bondade é a nobreza da alma. Então, assim como na etimologia da palavra caridade, é o benefício ao próximo. Então, Vilma usou esse termo bem bacana, né? Nobreza da alma. E eu, particularmente, achei muito legal. Por quê? Porque o conceito de nobreza é assim, nós fazermos parte de um elevado extrato da sociedade. Então, a alma nobre faz parte de um elevado padrão de moralidade. Então, ser nobre, né, dentro do nosso lar é ser educado, é ser paciente, resiliente, companheiro, ser compreensivo, enfim, de todas as maneiras, é ser caridoso. O André Luiz ele vai mencionar num outro trecho que nós podemos encontrar o ponto de equilíbrio no entendimento, né? Quando nós dispomos a ceder de pequenas demonstrações de renúncia aos nossos pontos de vistas. Então, renunciar ao ponto de vista, eu renunciar da minha opinião para manter o equilíbrio dentro do lar, né? Dentro do lugar onde eu habito. Então, mas sim, renunciar à nossa opinião não quer dizer que nós estamos abandonando os nossos princípios, os nossos ideais, muito pelo contrário. No livro Boa Nova, só que esse de Humberto de Campos, por Chico Xavier, ele vai narrar um diálogo, no capítulo Perdão, entre Pedro, Felipe, tentando conversar com Jesus ali, onde os discípulos ali, né, eles questionavam Jesus o porquê que Jesus não rebatia aquelas ofensas que ele havia ali ouvido em Nazaré, né? E Jesus responde de uma forma sensacional, né? Ele diz: não se colhe uva de espinheiros. E de modo algum ele rebateria uma discussão aos seus opositores, né? Não teria motivo para isso. E ainda ele vai fechar algo dizendo que só Jesus para falar uma coisa dessa, né? Que a melhor resposta é o nosso trabalho na procura de ser útil. Então, quantas vezes, né, nós nos perdemos com a razão em discussões assim árduas, odiosas, na intenção de querer estar certo, ou pior ainda, né, na intenção de querer que o outro não esteja certo. Nessa obra Sinal Verde, o André Luiz ele vai falar ainda que antes de observarmos os erros das pessoas ali no momento da discussão, nós devemos procurar as qualidades delas e estimular para que elas se desenvolvam cada vez mais. Isso, você estimular a qualidade, você elogiar a pessoa. Elogiar, o elogio, né? O elogiar é parte fundamental para um bom convívio. Vilma, no capítulo Elogiar, de Boa Nova das Virtudes, ela fala que o elogio é a força sagrada que impulsiona o progresso. Então, não é bajulação nem puxação de saco. O elogio é o reconhecimento por algo feito de uma maneira correta, de uma maneira bem feita, seja no convívio doméstico, um café, uma refeição, qualquer coisa que traga ali um bom relacionamento entre as pessoas que estão aí. E isso, com certeza, vai impulsionar o progresso dentro da casa, dentro da vida dessa pessoa que recebe o elogio. Segundo o Livro dos Espíritos, a família é uma sociedade diminuída para que a gente possa amar mais, possa desenvolver melhor o amor. Então, no capítulo da Lei de Sociedade, Lei de Sociedade, Kardec ele vai perguntar aos espíritos o que seria para a sociedade o relaxamento desses laços familiares. E eles respondem de uma maneira muito sábia, que seria a intensificação do egoísmo. Então, sem a família, sem esses laços, né, que nos prendem, sem as responsabilidades que eles trazem, nós estaríamos aí apenas intensificando esse nosso egoísmo, por nós não saber trabalhar a necessidade de compartilhar, a necessidade de sermos caridosos. Então, isso daí só vai criar um elo, um pensamento voltado a mim mesmo, sem eu ter essas pessoas sobre a minha responsabilidade dentro do meu lar, dentro da minha vida. Em outras palavras, sem esse contato doméstico, nós nos tornaremos
ainda mais egoístas. E eu falo ainda mais egoístas porque nós temos um instinto dentro de nós de esquilo ou de formiga que dá aquela vontade tremenda de acumular ao máximo tudo que a gente pode dentro da nossa casa, né? Para que nunca nos falte nada. E muitas vezes falta a consciência de preocupar se vai faltar para alguém, porque se eu estiver excedendo disso, com certeza em outro lugar vai estar fazendo falta. E é evidente, né? No início dessa pandemia, a busca frenética que as pessoas tinham em comprar álcool gel, em comprar máscara, até papel higiênico, né? Garanto que tem gente que não precisou comprar papel higiênico até hoje, né? E tem tantos outros aí que estão usando álcool gel para lavar até o cachorro dentro de casa, né? Isso vê o quanto que a gente é egoísta. Então, se não tiver a família, as pessoas para que a gente tenha um convívio, tenha um entendimento, nós nos tornamos egoístas. Nós intensificamos o nosso egoísmo, como disse os Espíritos para nós. Em outro trecho do Sinal Verde, o André Luiz vai falar sobre a necessidade de nós sermos tolerantes. Ele fala, se não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas no lar, como que nós cumpriremos com os ideais e compromissos de melhorar a humanidade? Então, como nós podemos querer mudar o mundo se nós não conseguimos mudar nem o que tem dentro da nossa casa, né? Então, aquele conceito que só consegue se mudar o mundo mudando a sociedade. Só se consegue mudar a sociedade mudando a minha família, a minha pequena estrutura, a minha pequena sociedade, como dizem os espíritos. E só vai se mudar a família mudando a si mesmo. Eu não consigo transformar ninguém se eu for um elo atrasado ali, se eu for o peso que vai impedir essas pessoas aí de poderem progredir, de poder se renovar, de poder ser alguém melhor na sociedade. Talvez se nós tivéssemos assim uma elevação, né, melhor, de poder enxergar que aqueles que moram dentro da nossa casa muitas vezes estão equivocados nas suas atitudes ou que não obedeceram até agora que nenhuma dessas funções de bom comportamento e de companheirismo no lar, nós saberíamos que nós precisamos ser tolerantes. Uma fala que ser tolerante não é ser omisso, mas sim compreender a limitação dos outros. Olha que bacana. Compreender a limitação dos outros. Saber que as pessoas, muitas vezes, ele têm uma certa limitação. E nós devemos ser tolerantes a isso. E não ficar criticando, ficar exigindo, ficar querendo tirar mais de uma pessoa que não consegue te fornecer mais. Como disse Jesus lá no Boa Nova, nós não conseguimos colher uva dos espinheiros. Então, ser tolerante é um ponto, assim, ao mesmo ponto é ser caridoso, né? Dessa forma de conseguir compreender as pessoas. Então, mais uma vez, a caridade agindo através de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Muita gente, quando a gente fala de lar, convívio, família, essas horas já deve estar pensando, né? Fala, o Diego está falando isso daí porque eu não conhece o meu marido, não conhece a minha esposa, não conhece fulano, não conhece meu tio, né? Todo mundo tem um tio diferente na família, né? Então, e André Luiz ele vai falar que os parentes difíceis, se eu não me engano, capítulo 7, os parentes difíceis, ele... como é que nós aceitemos eles com generosidade e compreensão, pois as leis divinas não enlaçam com pessoas sem uma causa justa, como diz Emmanuel, reencarnação não erra de endereço, né? Então nós estamos exatamente no local pelo qual nós devemos estar e junto com as pessoas pelo qual nós precisamos estar. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo, que André Luiz ele falou que assim muitas vezes a pessoa difícil que está entre nós, ela traz marcas ou deficiências causadas por nós mesmos em outras existências. Ou seja, é responsabilidade nossa sim tolerar essas pessoas e nos acertar com essas pessoas difíceis, principalmente as que estão dentro da nossa casa. Porque muitas vezes as dificuldades que essas pessoas possuem de se relacionar comigo é culpa minha. E não é um personalismo dela, não é que ela é uma pessoa difícil. Ela tem uma dificuldade de se relacionar comigo, porque dentro dela, nessa
questão espiritual, ela tem já uma dívida ali, uma falha no relacionamento que nós tivemos numa vida passada, uma dificuldade de aceitar, de conviver junto a mim. Porque eu sou uma pessoa que no passado possivelmente causou um dano moral, um dano a ela que necessitou da reencarnação dentro do mesmo lar, dentro do mesmo ambiente, para que isso seja desfeito. Então, nós começamos então a ser melhor dentro da nossa casa para poder ser melhor também fora dela, né? Então, nós devemos ser prestativo dentro do lar, não apenas com as responsabilidades, com os afazeres domésticos, mas sim pela manutenção da ordem. Viu? Uma fala de ser prestativo não tem outro interesse que não seja de servir ao próximo, não tem outro interesse que não seja de ser útil. E ser útil e não é ser submisso, né? Não é se esconder, se fugir dessa responsabilidade. Então, servir no lar, nós temos que ser companheiro, nós temos que elogiar, nós temos que ser tolerantes, temos que amar, ser bondoso, ser generoso, mas o principal de tudo é sempre perdoar. Tudo isso, todas essas virtudes, são qualidades e atributos da caridade, principalmente da caridade dentro do lar. Não importa o tamanho do bem que eu faça, mas sim o amor que eu coloque nele. É uma frase também desse livro, Boa Nova das Virtudes, que Vilma traz para nós na questão da caridade. A caridade, nós vemos que o amor é necessário em tudo que eu faço, pois se não tiver amor no que eu estou fazendo, não tiver a caridade, nada vai valer, né? Me fez até lembrar da epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala: ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas, meus bens aos famintos, ainda que eu me entregasse meu corpo a ser queimado, se não tivesse a caridade, nada me adiantaria. É profundo demais, né? Paulo é sensacional. Então, sem a caridade, sem o amor, tudo é em vão. Eu posso entregar tudo que eu tenho, posso dar, assim, tudo à pessoa que convive comigo. Se eu não fizer isso com amor, tudo é em vão. E seja isso no material, no moral, não quer dizer no sexual, que seja também entre casais, porque muitos casais, eles perdem no sexo a oportunidade ali de se reforçar o atributo do amor. André Luiz vai falar que os casais, eles têm que zelar pelo sexo em suas vidas. O sexo é uma manifestação do amor entre os casais, e não uma satisfação das suas necessidades. Nesse livro também, Boa Nova das Virtudes, tem um capítulo que chama Sexolatria. A Vilma vai falar que o sexo é a função sagrada para o espírito. E através do sexo, Deus possibilita a nós perpetuar a nossa espécie, segundo a codificação, e possibilita ao casal gerar a própria família, que é a coisa mais maravilhosa do que poder formar uma família, né? A promiscuidade, a sexolatria, não são atributos do amor, mas sim um descontrole psíquico onde a pessoa faz do sexo uma compulsão de prazer, né? Um verdadeiro vício. Em vez de... Uma vez me questionaram, fizeram uma pergunta para mim, por que Deus permitia que através dessas relações promíscuas ou até mesmo de uma relação violenta, fosse gerada a vida ali, fosse gerado um espírito novo, né? Uma criança. E eu peguei e falei, bom, Deus permite ao homem tudo, tudo, tudo. O homem pode fazer tudo, mas ele também não nos isenta de nada. Cada um vai estar de frente com todo o mal que possa ter praticado, a questão moral, o seu equilíbrio espiritual. É a famosa lei de ação e reação, né? De causa e efeito. Então Deus permite o homem principalmente fazer o bem, mas a imperfeição ainda afasta ele de produzir isso. Chico diz que o sexólatra, no plano espiritual, ele enlouquece, né? Ele vira um verdadeiro atormentado. Aí essa pessoa ainda reforçou a pergunta, né? Não satisfeita. Falou, mas e a criança lá tem culpa disso, né? Eu falei, o papel da criança, assim, nas relações promíscuas, ela vai ter ali a função de gerar o sentimento do amor, a responsabilidade do papel da maternidade, da paternidade ali, pode criar nessas pessoas que estavam ali com essa perturbação moral, né, essa disfunção desse controle hormonal ali, dessa obsessão pelo prazer, de criar o amor entre elas, gerando ali a responsabilidade que a paternidade vai criar através dela.
como nós já falamos também, a reencarnação ela é precisa, né? Ela não erra endereço. Ninguém vai nascer no lugar errado, ninguém é injustiçado, ninguém Deus dormiu e reencarnou alguém através disso, de forma alguma. Tudo faz parte de um planejamento perfeito para que todos possam evoluir, progredir através do amor. E tudo isso ainda mostra que o amor ele não possui gêneros, né? Ele não tem forma, pois essa criança muitas vezes ela vem para essas encarnações através desses atos irresponsáveis ou muitas vezes até violentos e são adotadas no futuro, serão amadas por casais que não podem ter filhos ou muitas vezes até os casais homoafetivos, que terão um papel dessa escola moral para essas crianças. Então o amor não tem gênero, o amor ele simplesmente ama, apenas isso. Um ponto importante para nós pensarmos sobre essa questão da criação dos nossos filhos é de que filho entre o casal não é pelego de relação de ninguém. A Ana e o Mário estiverem assistindo aí, os pais do Matheus, eles vão poder explicar o que é pelego para vocês aí. Pelego é tipo de uma almofada que protege ali o atrito, né, entre a sela e as costas do cavalo. E então o filhos ele não serve para amenizar a relação das pessoas, muito menos para ele ser o alvo dos nossos descontroles, né, na hora da raiva. A educação dos nossos filhos dentro do lar é extrema responsabilidade nossa, porque o que ele recebe dentro do lar é o que eles vão se formar no futuro. O que eles fizerem diante da sociedade é 100% de responsabilidade nossa. A educação dos meus filhos é responsabilidade minha, não é dos professores, não é de babá, não é de psicólogo, né? Tá na moda não criar filho, ver que ele está atormentado e levar em psicólogo, nada contra. Acho que é muito válido, né? Um acompanhamento profissional, principalmente se houver uma perturbação para a vida da criança, né? Para o seu crescimento, para o seu intelecto. Mas esses professores, essa babá, esse psicólogo, eles são responsáveis pela educação dos filhos deles, não dos nossos. E eles servem para outras funções. Ele vai ter a função da formação acadêmica, dos cuidados básicos dentro da casa, dentro do lar, e também da orientação terapêutica aí que seja. E muitos podem estar pensando nesse momento na estrutura da família, na estrutura do relacionamento, que quer que seja, falar, mas o meu lar não tem mais conserto, o meu relacionamento está desgastado, eu acho que tudo chegou no limite, seja isso na vida conjugal ou nos laços familiares pelo qual a gente tem, possui com aqueles que são próximos a nós. Tudo no mundo tem solução. Tudo, tudo, tudo. Até a mesma morte que as pessoas falam que para a morte não tem jeito, Deus criou uma solução para a morte. Deus criou a vida eterna e ponto final. Morte não existe. A morte é apenas um ciclo da nossa vida biológica. Para o espírito, ela nada representa. Para o espírito, a morte da matéria apenas uma libertação da sua consciência, do seu progresso, para que ele siga em plano espiritual dentro da eternidade, vivendo da mesma forma que vivia aqui, amando da mesma forma que amava aqui. Então, Deus acabou com a morte. Agora, para os nossos problemas do dia a dia, a solução chama-se perdão. Perdoar é doar o máximo de amor. Eu vi essa frase esses dias numa entrevista, num vídeo aí que estavam correndo. Eu achei bem bacana. Não sei nem se faz sentido que eu não procurei, mas essa expressão do ser algo o máximo, perpétua, para sempre, e o perdoar é doar ao máximo, ou seja, ceder o máximo de amor. Então, achei isso fantástico, essa reflexão. E dentro do perdão, além do amor, existe a bondade, existe o elogio, a tolerância, todas as virtudes que nós viemos falando até aqui, e principalmente a caridade. Então, seja qual for a falta que as pessoas cometam com você, perdoa, porque o perdão é a liberdade de um sentimento ruim que está dentro de nós. E vai ser uma liberdade tanto para nós, tanto para aquele que é perdoado. Na obra Paulo Estevão, de Emmanuel, né, através da mão de Chico Xavier também, ele vai ter um capítulo lá que é bem falado nas palestras aí sobre perdão, de um diálogo que a Abigail está tendo ali com Saulo, buscando orientar ele, querendo transformar, explicar as coisas para ele, situações, de tirar ali aquele homem velho e se transformar ele nesse homem novo. E os conselhos dela foram em 4 palavras, foram ama, trabalha, espera e perdoa.
Amar o próximo, amar a Deus, amar a mim, ou aquele que eu julgo ser o meu inimigo, que a gente caracteriza, né, as pessoas como inimigo, mas na realidade são todos os nossos irmãos, é parte da nossa grande família espiritual. Então temos que amar a todos indistintamente. Esse é o maior dos mandamentos e o caminho mais curto para se chegar até Deus. Em Mateus, quando ele fala, quando estiver ali diante do altar para entregar a sua oferta, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe a oferta, vá primeiro reconciliar com teu irmão e depois volte para entregar a sua oferta. Ou seja, não dá para chegar a Deus tendo problemas entre homens. Ninguém chega a Deus sem estar certo entre os homens. A Clara, nossa mentora, ela tem uma mensagem que ela dizia que é preciso estar em paz entre os homens para viver em paz junto ao Pai. Não dá para pular essa etapa, porque o coração cheio de amarguras, ele não vai passar na porta estreita. Vou chegar lá, vou enroscar. Bagagem demais para entrar onde eu quero estar no futuro, se eu não tiver o perdão com as pessoas, se eu não amar as pessoas. Então, segundo conselho de Abigail foi trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem, principalmente se for um trabalho em benefício a alguém, um trabalho na caridade, um trabalho aí de consolação, de amparo, que seja, o trabalho que seja para ocupar a minha mente com coisas boas. Depois foi esperar, ou seja, ter paciência. Paciência é a maior virtude de Deus. Ele é paciente ao ponto de criar o tempo eterno. Então, haja paciência. Né? Para que o tempo eterno? Para que nós tenhamos tempo para progredir, reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo os nossos erros, nos transformando, nos renovando, buscando nos aperfeiçoar. E por fim, ela vai falar: perdoa. Porque perdoar é livrar nossos corações de aflições, é libertar aquele que possa estar ferido de uma dívida conosco. Isso não isenta as pessoas da responsabilidade deles pelos seus maus atos. E se fosse assim, o perdão ele absolveria todas as pessoas, né, da lei de causa e efeito. É só falar, eu te perdoo, pronto, salvou direto ao céu. E não é assim que funciona. Se eu tiver com essa mágoa, com essa mancha presa dentro de mim, com os meus sentimentos, não tem como. Preciso perdoar. A Vilma vai tratar o perdão não como uma absolvição. Ela diz ainda: o perdão é o desprendimento da mágoa que financia a vingança. Olha que profundo, né? Que pesado até de certa forma. Eu desprender daquilo que vai financiar a minha vingança, porque se eu estiver numa próxima encarnação ainda com essa mancha, vai financiar que eu tenha esses pensamentos, né? Vai patrocinar esses maus pensamentos para que eu haja de maneira errada com essas pessoas. Então, perdoando, né, nós vamos estar ali encerrando um ciclo que pode se estender por tempo indeterminado na eternidade. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele fala ainda, Jesus ali naquelas orientações com Pedro e Felipe, ele vai esclarecer os seus discípulos que queria sair discutindo com todos aqueles que opunham Jesus, né, acusavam Jesus ali de ser obra do Satanás, por Jesus estar falando mentiras sobre o Império Romano, sobre os imperadores, que ele falava ali, quando ele falava, né, sobre as verdades da vida, sobre a boa nova que ele trazia. Jesus pergunta para eles que se não era vaidade, né, que esses discípulos queriam que todas as pessoas enxergassem eles como seres superiores. Querer agradar a todos, eles uma frase que querer agradar a todos é o caminho pela porta larga, ou seja, vai falhar, você vai errar, você vai se omitir de certas coisas para querer agradar a todos. Não dá, principalmente se você tiver com essa ação tão revolucionária, né, de que Jesus tinha, de propagar a lei do amor. E as pessoas não estavam ali dispostas a desfazer das suas coisas, dos seus interesses materiais, muitas vezes, para seguir simplesmente essa lei de total desprendimento, aceitação a Deus, aceitação a tudo que ele vinha. Então, se você for querer agradar a todas as pessoas, o mais adversário que você tiver, você vai se omitir aos seus próprios princípios e vai escolher o caminho da porta larga para poder estar de bem com aquele ali.
Como dizia Mateus no capítulo 7, versículo 6, não dê aos cães o que é sagrado, nem atire as vossas pérolas aos porcos. A melhor forma de ser aquilo que nós falamos é vivendo da maneira que nós dizemos ser. Ser o verdadeiro exemplo do homem de bem na sociedade, dentro do lar principalmente, não mais um hipócrita, mais um fariseu dos novos tempos, como eu gosto de chamar. E a forma de viver tudo isso é perdoando. Então, perdoando é a única maneira de eu poder me livrar e me isentar dessa mágoa, dessas mazelas que eu carrego comigo. Então, para finalizar, já estamos aí com a nossa meia hora programada, lembre-se daquelas que foram praticamente as últimas palavras do Cristo. Está no Evangelho de Lucas, onde Jesus pedia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus mostra nessas últimas palavras o amor de Deus através do perdão. Tanto que um centurião, que era o comandante ali do exército romano, logo após o desencarne do Cristo, ele reconhece e ele diz: realmente esse homem era justo. Perdoa, porque você carregar essa dívida com você, esse mal com você, vai no futuro te gerar uma atitude ruim. Então, você perdoando, você está tirando esse fardo de você, seja dentro do trabalho, mas principalmente dentro do lar. Todas as pessoas estão convivendo juntas para aprender uma com a outra e não para satisfazer as vontades do próximo, ou as minhas, no caso, minha família está junto comigo, para ser um tripé ali, uma base, um para cada um auxiliando o outro. Ninguém reencarnou aqui para satisfazer as minhas vontades. Então nós temos que ser coerentes da maneira de pensar, da maneira de agir, compreensivos, amorosos e saber, diante do erro, diante das falhas humanas, que são muitas, não só dos outros, as nossas também, saber perdoar. Porque quando nós precisarmos de um perdão, nós precisarmos de sermos perdoados, seja mais fácil também. Porque muitas vezes o meu egoísmo, meu orgulho, a minha vaidade vai agir sobre isso, querendo exigir que as pessoas tenham a obrigação de me perdoar. Elas têm a obrigação de me isentar de alguma coisa que eu fiz, talvez mais por desencargo de consciência do que realmente uma transformação, realmente uma limpeza dessa mágoa que eu carrego comigo. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço ao Ademar, ao Sandro, todos aqueles que deram espaço para eu estar aqui junto a vocês. Que Jesus possa abençoar cada vez mais essa casa, possam continuar expandindo o trabalho da doutrina espírita através da sociedade, através do amor, através de conduzir essa boa nova com muito amor, principalmente, sempre com muito amor, uma ótima intenção. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos, nesse momento, fazer uma prece para que a gente acolha ao máximo essa palestra, essa fala, né? Essa oratória aqui dentro dos nossos corações e consigamos conviver melhor, principalmente dentro do lar, porque o lar vai ser essa pequena célula da sociedade que vai conduzir melhor o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu planeta, o meu universo. Sejamos sempre esse ponto de luz, porque por mais que haja uma tremenda escuridão, um único ponto de luz é capaz de desfazê-la. Então, que Jesus possa, nesse momento, estar presente nos nossos corações, estar presente nos nossos pensamentos, para que conduza ao nosso lar, à nossa vida, aos nossos entes, esse amor, essa boa conduta, essa transformação e essa renovação. Que ela seja sempre através da compreensão, através dos bons atos, seja sempre através da caridade, seja sempre através do amor. Que jamais precisaremos, então,
passar por provas, por situações constrangedoras, desagradáveis, para aprender de uma maneira amarga a real maneira que nós devemos encarar nossas vidas, os nossos problemas. Que para tudo na nossa vida o amor soluciona. Ele é o santo remédio que vai impulsionar o nosso progresso e vai consolar os nossos corações. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz a todos.